Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Brasil. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus.
forças irão se renovar. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 23. Esse texto, ele fala sobre a morte de Sara, mas mais do que isso, esse texto fala sobre o cuidado de Deus em todas as circunstâncias. É interessante nós pensarmos nisso, porque esse cuidado do Senhor, a certeza desse cuidado do Senhor em todas as circunstâncias, faz uma diferença tremenda na forma como nós vivemos os nossos dias. Há momentos em que nós somos pegos de surpresa, que nós não sabemos bem como reagir. Uma doença, uma notícia de uma doença que muitas vezes não tem cura, e nós olhamos e falamos, e agora? A notícia de uma demissão, a notícia de um problema familiar. Você é pego de surpresa e você fala, e agora? Nós ficamos sem chão, ficamos perdidos, olhamos assim, com aquele olhar vazio, e pensamos, o que será de mim? O que eu vou fazer? E ter a certeza de que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias faz toda a diferença. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, tendo como base o texto de Gênesis, capítulo 23. Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra, que o Senhor nos transforme de glória em glória à imagem do Seu Filho, e que nós possamos, Pai querido, experimentar um vislumbre do Teu poder nessa manhã, manifesto na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante notar que Abraão, ele nesse texto se encontra extremamente triste. Sua companheira Sara tinha acabado de falecer. 127 anos. Havia um problema. Sara não tinha onde ser enterrada. Abraão era nômade, ele não tinha uma cidade para chamar de sua. E a pergunta que surge no coração de Abraão é: onde vou enterrar minha amada? Onde vou enterrar a minha querida esposa? Abraão se encontrava naquele momento em uma terra estranha para ele, em uma terra que não era sua. E então ele vai conversar com os donos daquele pedaço de terra, daquele lugar, e aí entra o nosso versículo 3. E levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: eu sou estrangeiro, morador entre vós. Dai-me posse da sepultura, para que eu sepulte a minha morta. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, e nenhum de nós te vedará sepultura para sepultares a sua morta. E então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het.
aqui, até esse texto, nós conseguimos extrair 2 princípios. O primeiro, precisamos nos conscientizar de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. O fato de nós passarmos por lutas não significa que Deus não está cuidando de nós. Se assim fosse, nós não passaríamos por problemas. O fato de nós enfrentarmos momentos de tribulação, de turbulência, não significa que estamos mais perto ou mais longe de Deus. Significa simplesmente que vivemos em um mundo dominado pelo pecado, onde o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós estamos sujeitos às consequências do pecado. Nada impede de sair daqui e, ao atravessar a rua, nós sofremos algum tipo de acidente. Nada impede de nós sermos diagnosticados com algum tipo de doença incurável amanhã. Nada impede do Senhor nos chamar hoje à noite. A grande questão é a forma como nós reagimos. E meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda muito bem que as lutas que nós passamos, as tribulações que nós enfrentamos, são oportunidades de Deus para que nós glorifiquemos ao Senhor aqueles que não o conhecem. Porque vivemos em um mundo onde a esperança é um item em falta. Nós vivemos bem enquanto tudo está bem. Nós vivemos bem enquanto tudo está dentro daquilo que eu espero. Está todo mundo com saúde, está todo mundo em segurança, eu tenho dinheiro para pagar as contas, eu tenho um teto para repousar, está tudo muito bem. Eu não tenho problema nenhum. Agora, quando as coisas fogem do nosso controle, aí, muitos de nós que não conhecem a Cristo, experimentam a desesperança, o desespero, a angústia, o medo, a depressão. E é necessário que pessoas que conhecem a Cristo passem por lutas, para que aqueles que não o conhecem possam ver a diferença que Cristo faz na sua vida. Quando as pessoas olham para a sua história, elas têm a oportunidade de ver que diferença há nesse lar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em velórios, em cemitérios públicos, mas você sabe muito bem, quando você entra num cemitério público, velórios de pessoas que conhecem a Cristo e velórios de pessoas que não conhecem a Cristo. Onde há velórios de pessoas que conhecem a Cristo, você ouve louvores, você sente paz. E em velórios onde há pessoas que não conhecem a Cristo, você sente um vazio. Você ouve o desespero das pessoas, porque elas olham e elas pensam: eu nunca mais vou ver essa pessoa. Qual a diferença que você tem feito pelas lutas que você tem enfrentado? O fato de você ser internado em um hospital, então para de ser um problema e passa a ser uma oportunidade. O fato de você estar desempregado deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade. O fato de você estar passando por uma crise financeira deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade para que a glória do Senhor seja manifesta através da sua história. Pastor, mas eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Tudo bem, não é tudo que você tem controle. Agora a pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer daqui para frente? Entenda bem, meu filho, minha filha. Deus sabe e tem no controle todas as coisas. Aprove ao Senhor chamar Sara naquele momento. Ele poderia ter chamado Sara enquanto Abraão morava na Filístia. Ele poderia ter chamado Sara enquanto Abraão estava na terra de seus pais. Ele poderia ter chamado Sara em uma série de momentos, mas aprove ao Senhor chamar Sara naquele momento, no meio da terra dos filhos de Het. Num lugar
em que Abraão não queria estar. E então Abraão ele chega e diz aos filhos de Het: eu preciso sepultar minha esposa, o que eu faço? E aí entra a importância do testemunho. Os filhos de Het então olham para Abraão e diz: tu és príncipe de Deus entre nós. Será que aqueles que não conhecem a Cristo, ao olhar a sua vida, seria capaz de dizer: eu vejo em você que você é filho ou filha de Deus? Eu vejo em você uma luz que eu não consigo explicar. Eu sinto, quando estou com você, uma paz que eu não consigo expressar. Deus está no controle de todas as coisas, porque aprove ao Senhor que por meio da sua dor, pessoas pudessem ver a luz de Cristo. Deus está no controle de todas as circunstâncias, sim, porque por meio do seu testemunho, pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que jamais entrariam na igreja por uma série de motivos, quando estão passando por lutas, elas olham para a sua vida e dizem: eu vejo Jesus em você. Eu quero me entregar a esse Jesus. Os filhos de Het eram completamente pagãos, eles não conheciam a Cristo, eles não conheciam a Deus. Eles viram a obra do Senhor pela vida de Abraão. A pergunta que eu te faço é: você tem andado como Abraão? Você tem andado de forma a abençoar aqueles que estão ao seu redor? E é interessante notar que Deus ele usa momentos de dificuldade para que o nosso testemunho glorifique o nome dele, mas que também nos abençoe. Portas então são abertas por conta do nosso bom testemunho. Pessoas chegam em você e dizem: eu lembro daquilo que você me fez no passado. Eu lembro que quando ninguém me abriu a porta, você abriu. Eu lembro que quando ninguém quis me acolher, você quis me acolher. Eu lembro que quando eu estava sozinho, você estava ao meu lado. Então agora é a minha vez de te servir. É triste quando a gente convive com ingratidão. Nós servimos tanto, e quando nós mais precisamos, nós olhamos para o lado e não vemos ninguém ao nosso lado. Isso é triste. Não é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser nessa casa. Não é assim que tem que ser na sua vida. Nós precisamos cuidar daqueles que serviram no passado. Nós precisamos cuidar para que eles se sintam devidamente valorizados. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Abraão, então, ele olha e diz: eu não tenho o que fazer, eu estou com um corpo lá na minha tenda. E os filhos de Het vêm e diz: Abraão, nós vamos dar um jeito. Não se preocupe. A história segue. E a partir do versículo 8 diz assim: e lhes falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me interceder por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, para que me dê o devido preço em posse de sepultura de vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão e disse: de modo nenhum, meu senhor. Dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. E então se inclinou a Abraão diante do povo da terra.
Interessante notar que Abraão continuava na dependência de Deus. Abraão, então, já conhecendo o Senhor, ele age com ousadia. E ele fala: se eu encontrei favor entre vós, então me dá aquele pedaço de terra. E então o dono daquele pedaço se levanta e diz: eu te dou. Meus filhos, entendam uma coisa. Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A nossa luta, ainda que árdua, não é eterna. Ela é passageira. As dificuldades que enfrentamos, elas não são para sempre, mas elas são momentâneas. O deserto que nós atravessamos, eles não são para sempre. Mesmo o povo de Israel, quando atravessou o deserto durante o êxodo, foram apenas 40 anos. Você fala: pastor, mas 40 anos é muito tempo. Tudo bem, o que são 40 anos diante de gerações e gerações de um povo? É esse o raciocínio que eu preciso que vocês tenham. O que é a nossa história quando nós comparamos com o eterno peso de glória que nos é aguardado na eternidade? Essa é a forma de enxergar a vida. O nosso tempo aqui presente até pode ser composto por lutas, mas as lutas que nós passamos, eles nos levam a estar mais próximo de Cristo. As lutas que nós passamos nos levam a anunciar o Evangelho àqueles que não conhecem. As lutas que nós passamos nos faz ser o Evangelho vivo. E quando nós chegarmos ao Senhor, lá no porvir, então diremos: eis aqui a minha história, eis aqui a minha vida. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser uma luta a vida inteira. A alguns, infelizmente, será. A outros, talvez seja menos. Mas ao Senhor aprouve permitir que alguns passem por lutas, outros passem por menos. O Senhor, em sua infinita sabedoria, sabe. Em sua infinita soberania, sabe. E se Ele permite que você enfrente lutas, Ele estará com você. Se Ele permite que você enfrente tribulações, entenda, Ele estará com você. E nós, como igreja, também precisamos estar com essas pessoas que porventura enfrentam lutas e angústias. Porque Deus está presente, tanto em meio à dor, como em meio à festa. Cabe a nós sermos canais de esperança, de graça e de fé. Não é fácil. Não é fácil porque quando estamos passando pelas lutas, a nossa visão tende a ficar turva. A nossa visão tende a olhar apenas o problema. E Abraão tem a oportunidade e a maturidade de ver a oportunidade naquele momento. E ele anda pela fé. E ele glorifica ao Senhor por meio da sua luta. Meus filhos, você já parou para pensar nas oportunidades que Deus dá a você? Cada relacionamento que você tem é uma oportunidade de manifestar a glória do Senhor. Cada relacionamento que você tem é uma oportunidade de você anunciar a obra que o Senhor tem feito em sua vida. E eu te falo, meu filho, com tranquilidade, que se você passa por luta, saiba que apesar de ser difícil, você é um privilegiado por um único motivo: você vive na dependência exclusiva de Deus. E talvez Deus não permite que outros passem por isso, porque sabem que é um fardo que muitos não irão suportar, mas você é capaz de suportar, porque Deus te prepara para isso. Intimidade com Deus. Nem todos serão como Paulo.
Nem todos serão como Abraão, nem todos serão como Davi. Mas se você porventura passa por lutas, olhe para esses homens e mulheres de fé do passado e veja que Deus não faltou. E olhe para o futuro e veja em Hebreus quando diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E consciente disso, tenha certeza, meu filho, que Deus continua presente e atuante na sua vida e na sua história. Então não resmungue. Não ache que você é o centro do universo, porque você não é. Não ache que você é o centro de tudo, porque você não é. Ele é o centro de tudo. Deus é o centro de todas as coisas. Então descanse e caminhe pela fé como Abraão caminhou. A história segue. E ao final, no versículo 17, depois de Abraão comprar aquele pedaço de terra, assim diz o texto: e assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava a sepultura. Deus cuidou de tudo. No começo do texto, Abraão não sabia o que fazer. No começo do texto, Abraão não tinha sequer onde sepultar a sua morta. E ao final, nós vemos que Deus deu para Abraão infinitamente mais do que ele jamais pensou que fosse ter. A dependência de Deus em compreender que Deus está no controle de todas as circunstâncias se encontra então em 3 princípios. O primeiro é o princípio da fé. Nós precisamos crer. Crer que Deus é presente, atuante. Crer que Deus ainda opera em nosso meio. É essencial termos fé. É essencial olharmos para o Senhor com firmeza, com segurança e dizermos a Ele com intimidade: eu descanso em Ti, ó Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ser submissos. Submissos em compreender que nem sempre as coisas acontecerão como nós queremos que aconteçam. Que talvez as coisas serão em lutas, lutas atrás de lutas. E submissos então, nós olhamos para o Senhor e dizemos: ó Deus, eis-me aqui. Não estou aqui para resmungar, estou aqui para descansar em Ti. Cuida da minha história. Eu confio no Senhor. Um terceiro princípio é coragem. Coragem para seguir em frente. Coragem para que mesmo quando tudo pareça estar indo contrário a nós seguimos em frente firmes e constantes. Fé, submissão e coragem. Nós precisamos desses 3 elementos para descansar em Deus. Deus continua no controle de todas as coisas, cuidando de nós em todas as circunstâncias. Então, descansemos nele e confiemos nele. Amém? Temos por lutas passado, mais temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos
nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem ele esquecido que da palavra real ele nos tem prometido